Oi, amores, eu vou mostrar pra vocês como fazer primeiro a parte da saia, que é essa parte aqui, que vocês vão poder deixar como saia ou usar em vestido ou até fazer saia longa. Então, o tamanho que ficou, o comprimento foi esse, é um tamanho curto. Aí vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, eu vou explicar agora. Então, vai ficar assim, o ponto fantasia. O ponto fantasia é esse, que é o ponto tijolinho. Esse é o ponto fantasia 1 do módulo 6. E aqui eu tenho, vocês vão receber esse aqui também com a média de tamanho das medidas que eu coloquei para fazer do tamanho PP ao tamanho G, mas vocês podem variar aí um pouco. O comprimento aqui, tá? O comprimento é uma altura até o joelho, tá? O comprimento até a altura do joelho, então aí o comprimento aqui você pode variar. E aqui tem o tamanho médio que eu fiz com a quantidade de pontos que eu utilizei, tanto a quantidade de ponto quanto a quantidade de carreiras. Então, vamos lá, a explicação. Primeiro, você não precisa olhar aqui, ó, como tirar as medidas. Se você não sabe, você veio aí no e-book, primeiro e-book aí, como tirar as medidas. Para a saia, nós vamos precisar da medida da cintura, circunferência da cintura, que você vai medir na parte mais fundinha que tem, tá? É mais ou menos 2 dedos acima do umbigo. Vamos precisar da medida do quadril, que é medindo a parte mais saliente da bunda e da largura do seu, né, seu lateral e seu quadril. A altura da saia até o joelho é isso aqui, ó, da cintura até onde que fica o seu joelho. Mas aí você pode medir até onde que você quer. A altura do quadril, eu coloquei aquela medida lá pra vocês, que vou mostrar daqui a pouco. A altura do quadril é da cintura até na linha onde que você mede o seu quadril, ó. Aí, se você quiser um comprimento de saia longa, você mede até o chão ou até o tornozelo. Então, as medidas para a saia é esta. Esta altura aqui é a altura do quadril. Onde mede da cintura até a linha que você mede o quadril. Então, eu deixei aqui, ó, uma média, seguindo a tabela padrão, PP 18 centímetros, P 19, M 20 e G 21. Mas vocês podem também, para todos esses tamanhos, também para deixar uma média de 19 a 20, que não vai atrapalhar muito, não vai dar interferência. A altura total da saia até o joelho são esses tamanhos aqui para referência para cada tamanho: PP 56, P 58, M 60, G 62. Então, descontando a altura do quadril, nós temos essa altura aqui, ó, abaixo do quadril. Porque é o seguinte, essa parte aqui, ó, da baixo do quadril, a gente vai trabalhar ela reta, sem fazer diminuição e sem fazer aumento de ponto. Dessa linha aqui do quadril para cima, a gente vai ter que diminuir ponto para conseguir a medida da cintura, que é metade da cintura. Porque aqui na barra, até essa linha do quadril, nós usamos a medida do quadril. A metade do quadril para frente e a metade para trás. Se você usando a tabela base, eu coloquei o PP 46, o P 50, o M 54, o G 58. Aí vai fazer essas 2 vezes, porque essa metade aqui é para frente, aí você vai repetir para a parte costa. A cintura ficou PP 35, o P 34, o M 43, o G 47. Então, nessa linha de vermelho daqui até aqui, vai ter que dar isso. Então, ó, para vocês terem noção. O tamanho médio, por exemplo, a cintura é 43 e o quadril é 54. Então, tá dando uma diferença aqui de 11 centímetros. Então, eu tenho que diminuir, na hora que chegar aqui da linha do quadril pra cima, daqui pra cima, eu vou ter que ir diminuindo 11 centímetros pra eu conseguir a cintura ficar com 43. Então, por isso, eu tô fazendo isso. Então, 11 centímetros. Imagina se eu trabalhar essa saia reta, esse 11 centímetros vai ficar sobrando na cintura. Se a pessoa tiver a cintura mais fina, fica pior ainda. Então, você pode usar essa tabela base como padrão, que vai fazer esses tamanhos, ou você pode usar a medida da sua cliente. Aqui, eu já tenho os quantidades de pontos para o tamanho M. O que que eu fiz? Como é que a gente faz? A gente faz a amostra de ponto e mede, põe a fita métrica, como ensino no módulo como medir os pontos, você pega a fita métrica e mede quantos pontos dá numa amostra de 10 centímetros. Então, ali dá quantos pontos? Aí deu de largura
quantidade de pontos deu 5,5 e de altura deu 11 carreiras e meia. Como nós vamos descobrir, para descobrir o ponto, quantidade de pontos vamos precisar, vamos fazer o seguinte. Então, são 5,5, né, de quantidade de pontos. Então, a gente vai pegar aqui, que no caso deu 11,5 carreiras, 5,5 pontos, 5 pontos e meio. Então, a gente vai pegar a medida que não é 10 por 10, o quadrado. Então, a gente vai pegar os 10, que é a medida da amostra. Vamos dividir pela quantidade de pontos, que foi 5,5. Então, divido por 5,5 é igual a quanto? Vamos ver, fazer o cálculo aqui. Então, você vai pegar a quantidade, o tamanho da amostra e vai dividir pela quantidade de ponto e pela quantidade de carreira. Então, a amostra tem 10 centímetros. 10 centímetros o tamanho da amostra. Pela quantidade de pontos, nós demos, foi 5,5 pontos. Opa, 10 dividido por 5,5, nós vamos ter 1,81 pontos em cada centímetro. Então, 1,81 pontos, quer dizer que é quase 2 pontos a cada 1 centímetro. E agora, vamos pegar e fazer a mesma coisa aqui, ó, 10 por carreiras agora. Dividido por 11,5 é igual... Então, vamos lá, 10 dividido por 11,5 deu 0,86. Pode arredondar para 87 aqui, porque tem um 9 ali no final. Então, 0,87 carreiras, que é menos de uma carreira a cada 1 centímetro, ok? Então, é isso que nós vamos precisar para saber a quantidade de pontos que vamos utilizar. Aqui, por exemplo, cadê? Vou subir aqui. Não, vou mostrar aqui mesmo na amostra do tamanho médio. Aqui é o tamanho médio. No cálculo, vamos lá ver o cálculo aqui. Então, nós temos 54 pontos, ó, 54. Isso aqui é na largura, então é quantidade de pontos. Então, vou dividir ele pela quantidade de pontos que deu ali, que foi 1,8. Então, vou dividir por 1,8. Deu 30 pontos, ok? Certinho? Vamos pegar uma amostra, deixa eu ver o tamanho maior aqui, o tamanho 58. 58 eu vou dividir por 1,8, deu 32,2, então são 32 pontos. Então, teria que aumentar aqui somente 2 pontos para o tamanho G. Bora pegar o tamanho PP, que é 46. Eu divido por 1,8. Deu 25,5 pontos. Eu posso arredondar aí para 26 para ficar um número par, que é o que eu mais gosto que fica. Aqui na cintura, gente, tá o tamanho, o médio aqui, ó, tá o 43. O que nós vamos fazer? 43, vamos dividir por 1,8. Deu quase 24 pontos, 24 pontos. Aqui tá 22 pontos, gente, por um único e belo motivo. Porque aqui antes eu tava fazendo essa tabela, essa peça com 42 pontos, aí eu resolvi arredondar, eu resolvi colocar 43. Mas podemos aí colocar para o número par, tá? Aqui podemos colocar, ó, 42, aqui 40, 38 na verdade, né? Aqui, ó, 42. Eu acabei aumentando 1 centímetro. Pra ficar, dependendo do tipo de peça, quando a peça, por exemplo, a peça não tem tanta elasticidade o ponto, como é em outros pontos, fica melhor. Então, você pode estar utilizando assim, ó, 42, 40 e 38, 34, pode estar mudando. Então, aqui eu usei 42, quer ver? 42 dividido por 1,8 dá 23, aí eu arredondei para 22 pontos, pra ficar o número par que eu tanto falei. Mas, gente, esses 22 pontos ficou o suficiente, ele não ficou apertado, então ele ficou o suficiente, até se pudesse até colocar 20 ficaria bom, porque ele estica bem esse ponto aqui. Então, eu vou acabar mudando aqui, ó, eu acabei mudando, tá? Colocando o número par, que eu não tinha colocado, não sei por que eu modifiquei aqui, eu tinha iniciado de uma maneira. Então, ficou com 22 pontos aqui. Mas eu poderia
deixar 23? Poderia deixar 23. Eu poderia fazer com 24? Posso fazer 24 porque vai ficar mais folgado. Mas o 22 vai ficar um tamanho bom. Tanto você vê que a diferença são mínima de um tamanho pro outro. Tem 4 centímetros, tipo 8 centímetros no total, ao redor da circunferência todinha do corpo. Então, às vezes, um tamanho médio vai servir uma pessoa que veste G, sem problema. Então, vocês não precisam ficar preocupando em estar fazendo peça de todos os tamanhos. Fazem um tamanho aí que possa servir, por exemplo, médio, até servir aí no tamanho médio, IP e no G, por exemplo. Então, a não ser que a pessoa encomenda para um tamanho específico, você pode estar utilizando. Aí, a altura. A altura é 20 centímetros que eu quero fazer. Então, eu vou pegar 20 centímetros e vou dividir pela quantidade de carreira que deu, que foi 0,87, que vai dar aqui 22 carreiras, 23 carreiras. A mesma coisa. Quantidade de carreiras também eu prefiro, às vezes, trabalhar com par. Então, aqui, acabei deixando 22 carreiras, mas aí, como eu tô falando, você pode pôr aqui 22, pode puxar as 22, ou poderia trabalhar com 24 também. Mas, como eu tô falando, redondo para qual que tá mais próximo aí, no caso, o número par é 22. Aqui eu poderia ter arredondado para 28, né? Mas também. E também eu tinha feito com a quantidade de fio Clé. Eu fiz a quantidade de fio Clé, dá 12 carreiras aqui, ó. Na altura é 12 carreiras por 10 centímetros. Então, se eu fizer o cálculo para ela, vai dar diferença. 20 dividido por 85. Aí dá 23 carreiras. Então, eu arredondei para 22, que é o número mais próximo. Acabou dando o mesmo, né? Deu até mais carreira. E aqui, ó. Então, o total aqui também é 20 centímetros. Então, eu deixei 21. Ficou o número ímpar, mas poderia ser 22. Eu acabei fazendo 21, gente. Mas pode fazer 22 carreiras aqui. Eu fiz 21, nem sei por que eu fiz 21. Porque eu quis fazer 21, então. Aí, tinha que diminuir 7 pontos durante essas 21 carreiras. Aqui no começo, eu não diminui muito, tá vendo? Porque perde o quadril. Então, logo que chega aqui, que eu preciso diminuir mais. E eu não posso diminuir reto. Ele reto, tipo, diminuir todas as carreiras. Então, eu tenho que soltar 2 carreiras e na próxima fazer. Porque a gente faz a diminuição nesse ponto aqui, ó. A gente faz a diminuição nele. E quando for fazer aumento, a gente faz aumento quando finaliza, quando vai iniciar uma carreira de pontos assim, sem o meio ponto, porque a gente acrescenta meio ponto aqui, tá? Então, quando a gente tira, sempre, a gente trabalha sempre com esse meio ponto, tanto diminuindo a carreira, como aumentando. Quando a gente vai aumentar a carreira, a gente coloca o meio ponto a mais. Quando a gente vai diminuir a carreira, a gente faz o quê? Tira o meio ponto. Igual aqui, eu tirei o meio ponto aqui. E se eu fosse... Porque aqui, ó, para fazer esse em azul aqui, teria que ter meio ponto aqui. E se eu quisesse aumentar essa carreira aqui, ó. Peraí, eu vou virar ele aqui ao contrário. Aí, se eu quisesse essa carreira em roxo aqui, se eu quisesse aumentar aqui o ponto, então eu aumentaria meio ponto aqui. Então, ele acabaria ficando o quê? Com meio ponto a mais. E se quando eu quero tirar o meio ponto, igual aqui essa carreira em laranja aqui. Então, aqui eu sou obrigada a fazer meio ponto pra fazer ela, não sou? Quando eu vou diminuir, o que eu faço? Vou tirar essa aqui. Eu não faço. Aqui, por exemplo, eu teria que fazer ela em azul. Opa. Eu teria que fazer ele aqui em azul pra começar essa carreira em azul. Aí eu não fiz, eu simplesmente andei o trabalho aqui, ó. Eu andei em cima desses pontos aqui pra chegar aqui. E aí, ficou diminuindo um ponto, diminuir meio ponto. Então, eu posso diminuir meio ponto no começo e no final da carreira. Quando eu vou aumentar, eu aumento nessa carreira aqui, que no caso ela ia finalizar dessa maneira aqui, né? Ela não tem meio ponto, ela não inicia nem finaliza com meio ponto. Então, para mim aumentar, eu acrescentaria o meio ponto aqui no final e no início dela. Então, ela estaria acrescentando meio ponto
e estaria com mais pontos. Então, 1, 2, 3, 4, seria 4. Se eu colocar meio aqui e meio aqui, vai dar 5 pontos. E quando eu quero diminuir, igual que tem 4 aqui. Então, essa aqui, essa em azul, teria que colocar do meio ponto aqui, igual tá essa de baixo, e aqui no final. E colocar aqui também no final. Como eu não coloquei, ela ficou com 1, 2, 3 pontos. Ela não ficou com 4 pontos. Agora, eu coloquei pra vocês verem, ó. Aqui tem um meio ponto no começo e no meio ponto aqui no final. Então, ficou com 2 pontos aqui, mais meio aqui, 3 pontos. Aqui também, ó, 3 pontos, tá inteira. Aqui, ó, diminuiu aqui, tá vendo? Que não coloquei meio ponto aqui. E aqui tá um ponto, aqui tá outro ponto. E no final, eu não coloquei o meio ponto novamente. Então, ficou com 2. Então, teria que ter meio ponto aqui no início e meio ponto no final. Então, não tem. Então, diminuiu um ponto aqui nessa carreira. Deu peixinho de arixo. Aqui, ó. Essa aqui é uma carreira que eu inicio com... Que essa aqui é para saia. Por isso que eu fiz assim, ó. Inicia com meio ponto e finaliza sem o meio ponto. Ela tá certa. Inicia com meio ponto e finaliza sem o meio ponto. Porque nós deixamos aquela 29,5. Mas normalmente a gente vai finalizar uma carreira, quando iniciou aqui, ó, normal, sem meio ponto. A próxima com meio ponto no começo e colocaria meio ponto aqui no final. E aqui eu iniciaria sem esse meio ponto. Então, iria todo dia sem meio ponto até aqui. Aqui, meio ponto e meio ponto aqui no final. Essa sem e essa com. Não sei se deu pra você entender. Mas como eu fiz aqui pra mostrar pra vocês pra saia, que eu reduzi o meio ponto aqui, ó. Que eu teria que ter meio ponto. Então, acabou tendo o meio ponto na carreira de cima. Aí, eu vou aqui, termino sem meio ponto, inicio com meio ponto e finalizo normal, ponto inteiro. E vai até o final. Essa aqui da saia, que nós vamos fazer com 29,5. A cintura aqui, então, vai ser 22 pontos pra frente. A altura aqui da cintura até o quadril, nós vamos fazer 21 carreiras com 7 pontos. Aqui do quadril até a barra, eu fiz 22 carreiras para ficar com 20 centímetros. Então, se você quiser maior aí, por exemplo, se quiser 40 centímetros a mais aí para ficar com 60, o comprimento da saia, que é até a altura do joelho, aí você vai pôr 44 carreiras. Lembra de um detalhe, gente. O crochê, se você colocar alguma coisa mais pesada, ou fazer a saia tipo longa, então ela vai pesar. Então, esse crochê ele vai esticar mais. Então, não precisaria colocar 60, poderia colocar 50, que já ficaria um comprimento até bom. Tá? Olha esse detalhe. E aqui na largura que eu iniciei com 30 pontos, que depois eu diminuí meio ponto, fui trabalhando com 29. Vocês vão ver na aula isso.